Olá, eu me chamo Cairo Arthur, faço parte do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará e falarei um pouco da PEC 45/2019, que fala sobre a reforma tributária brasileira. Mudanças específicas para o setor de serviços financeiros, administração de recursos e fundos de investimento dentro do escopo da reforma tributária. Os serviços financeiros, a administração de recursos e os fundos de investimentos são áreas que exigem atenção especial devido às suas características próprias e impacto no mercado. Os serviços financeiros, atualmente, como os bancos, corretoras, seguros e créditos, são em grande parte isentos de tributação direta, por conta da natureza do serviço. A reforma propõe mudanças para a tributação desses serviços com impacto nos seguintes pontos: Imposto sobre transações financeiras. O conceito de Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, poderia abranger também serviços financeiros, que na prática significaria a tributação de operações como empréstimos, financiamentos, transferências bancárias e etc. A grande questão é se esses serviços seriam tributados na fase final do consumo ou se haveria uma tributação específica para transações financeiras, o que poderia impactar o preço de serviços bancários, taxas de juros e custos para os consumidores. Isenção para o setor bancário. Existe uma preocupação sobre a possível extinção da isenção dos serviços financeiros, algo que poderia aumentar o custo das operações bancárias e desestabilizar o setor. Isso exigiria um ajuste fiscal para compensar esses custos adicionais. Agora falaremos da administração de recursos e fundos de investimento. O fundo de investimento e a administração de recursos são instrumentos cruciais para o desenvolvimento econômico, especialmente para a captação de recursos privados e públicos. A reforma tributária pode ter efeitos significativos neste. A tributação do fundo de investimento atualmente, dependendo do tipo, por exemplo, fundos imobiliários ou fundos de ações, possuem uma tributação diferenciada. A reforma pode trazer uma nova estrutura para essa tributação, talvez visando uniformizar a alíquota aplicada a esses fundos, o que pode impactar o retorno dos investidores e a atratividade dos fundos. Com a introdução do IBS, é possível que haja a tributação sobre o rendimento de fundos de investimento na origem, afetando diretamente as rendas dos investidores. Atualmente, muitos fundos são isentos de tributos ou possuem tratamentos diferenciados, como os fundos de renda fixa, sendo um ponto sensível para a economia de investidores e para a atratividade do mercado. Outra área que pode ser impactada é a gestão de recursos e as taxas administrativas de fundo, que poderiam ser impactadas por uma nova tributação, afetando o custo de serviços prestados por administradores de fundos e impactando diretamente o preço final para os investidores. O modo como os recursos são transferidos entre investidores e gestores pode ser reformulado também, considerando um novo regime tributário. A proposta da reforma poderia resultar em uma simplificação das transações tributárias, mas também pode trazer maior complexidade para a conformidade fiscal de grandes investidores institucionais. Gestores de fundos e instituições financeiras, a reforma tributária representa uma mudança estrutural. Se os serviços financeiros passarem a ser tributados, as instituições precisarão se adaptar à nova obrigação fiscal, o que poderia acarretar em aumento de custos operacionais e um mercado menos competitivo frente a mercados internacionais. Redução da complexidade administrativa, mas em contrapartida, a reforma promete reduzir a complexidade dos tributos, possibilitando uma maior eficiência administrativa para os gestores de fundos de investimentos. Isso significaria menos burocracia e mais clareza sobre como os impostos incidem sobre os seus rendimentos. Por fim, a reforma tributária promete alterar tributações de serviços financeiros, fundos de investimento e administração de recursos, de forma significativa, buscando simplificar o sistema e melhorar a justiça fiscal. Porém, ela também traz desafios, especialmente em termos de como equilibrar a necessidade
de arrecadação com a manutenção de um ambiente favorável ao investimento e ao desenvolvimento do mercado financeiro. A adaptação dos setores financeiros e de gestão de recursos será crucial para entender os impactos reais dessa reforma, especialmente considerando os efeitos sobre os custos de operação e a competitividade internacional. Muito obrigado por assistirem e até uma próxima.